Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos ler a quinta carta de Jesus Cristo, ao apóstolo João e à igreja, direcionada à igreja de Sardes. A Bíblia diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje nós estamos continuando nossa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, entrando agora no capítulo 3, de 1 até o versículo 6. Então aqui nós temos essa carta, essa declaração espiritual do próprio Cristo, à igreja que se encontrava em Sardes, ou como alguns acreditam também, pode ser alguma das igrejas históricas, ou uma espécie de crente, um tipo de crente também, porque existem 7 promessas aos 7 vencedores, representando as 7 dispensações, segundo alguns, da igreja de Jesus Cristo. Então, Jesus começa aqui dizendo que ele conhece as nossas obras, Só que o estado espiritual dessa igreja era uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta espiritualmente. E nós vemos muitas pessoas assim, muitos crentes, nominais, que têm nome de crente, tem nome de cristão, igrejas frias, igrejas mortas, vidas cristãs mortas espiritualmente, às vezes porque realmente estão num lugar sem vida, num lugar sem o fogo do Espírito, sem uma palavra vivificante, sem um louvor vibrante, sem uma fé avivada nos corações. Se você não vive nessa dimensão, buscando o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, mergulhando na palavra de Deus, você pode até ter nome de cristão, nome de filho de Deus, mas a Bíblia diz que você está morto espiritualmente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com essa morte espiritual. Jesus diz: ser vigilante, confirma os restantes, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aqui nos faz refletir, o que é que nós temos feito em nome de Deus, diante de Deus? Será que temos feito com a motivação correta? Porque o que Deus se impressiona não é nem tanto o que fazemos para Ele, mas o que somos nele. Quais são as motivações que nos levam a fazer obras para Ele, Lembrando sempre que a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras, mas sim a nossa fé, ela deve ser uma fé vibrante, uma fé exterior, interior, que se revela no nosso exterior. Mas as nossas obras precisam ser perfeitas diante de Deus, honestas, íntegras, plenas, corretas, com motivações corretas, com pensamentos coerentes, à luz da palavra de Deus, alinhados com o coração de Deus, na dependência do Espírito Santo, com pureza de coração, porque senão Deus vai encontrar em nós obras não perfeitas, incorretas do ponto de vista de Deus. E Jesus continua dizendo: lembra do que você tem recebido e ouvido. Será que você tem prestado atenção no que Deus está falando à igreja? Será que você, quando vai à igreja, escuta os sermões, a palavra? Como é que você recebe essa palavra? Será que você tem recebido no coração? Será que o teu coração é um solo fértil para a palavra de Deus? Será que você ouve realmente aquilo que o pregador está falando, que o pastor está ensinando? Será que realmente Deus pode tocar o teu coração? Você tem dureza de coração, tem a síndrome da maturidade, já acha que sabe tudo, que o sermão que está sendo pregado você já sabe, já conhece, e aí fecha o coração e não deixa Deus falar. Irmãos, Deus pode usar qualquer pessoa para falar conosco, até uma criança, até um jegue, até uma mula, se Ele quiser,
Deus pode usar para falar conosco, que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, ouvindo e recebendo aquilo que Deus tem falado ao seu povo. Então vigia, meu irmão, porque Jesus vem como um ladrão na noite. Nós não sabemos a que hora, nem em que momento. Temos que estar preparado. A vinda de Jesus é iminente, né? Não podemos contaminar as nossas vestes, como diz aqui. Temos que manter as nossas vestes, as vestes de santidade, as vestes de glória, as vestes de dignidade e honra, uma vida alinhada com a palavra de Deus, uma vida na dependência do Espírito Santo, uma vida de oração, de jejum, buscando a face de Deus. Esses são aqueles que andam de branco, como diz aqui, porquanto são dignas as suas vestes. Vestes representa, né, a nossa essência, a glória de Deus sendo manifesta em nós, a santidade de Deus. E ao que vencer, diz a palavra de Deus, estes serão vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então precisamos andar corretamente diante de Deus, precisamos andar em retidão de espírito e retidão de alma, retidão de vida, consagrando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser completo, integral diante do Senhor. E as palavras de Paulo, né, no final de Tessalonicenses são essas: que Deus, o nosso Deus, mantenham íntegros e irrepreensíveis vosso corpo, alma e espírito até o dia de Jesus Cristo. Então a palavra que eu queria deixar para o seu coração é essa. Curta aí, compartilhe com outras pessoas, seja abençoado, se prepare, Jesus está voltando, o mundo está de cabeça para o ar, né? Nós vimos semana passada essa grande tragédia lá na França, terrorismo assolando o mundo, a iminência de uma terceira guerra mundial ali, no ápice ali do Oriente Médio. Temos que estar pronto, o mundo está virado de cabeça para o ar, e Jesus está voltando. Igreja, se prepare, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não seja um crente nominal, seja um crente real, concreto, espiritual, maduro, sábio, prudente, nesse tempo do fim, se consagrando, se santificando, se preparando, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que Deus abençoe a sua família. Esse é o mais profundo desejo do nosso coração. Curta lá, facebook.com/meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a noiva do Senhor, a igreja do Senhor. Pai, abençoa os teus filhos, derrama a tua graça sobre eles, capacita-os, ó Deus, a viverem vigilantes, a terem vestes brancas diante do Senhor, santidade, serem integrais diante do Senhor, plenos, corretos, honestos, sinceros, que não sejam crentes nominais, mas sejam crentes de verdade, cristãos genuínos, alinhados com o teu coração e com a tua vontade. Eu os abençoo dentro das suas necessidades, invoca a tua bênção, porque é o Senhor quem abençoa poderosamente a nossa vida, e que a tua graça nos baste, o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.